A solidão com testemunhas de acusação. De onde vem o sustento da terra? Viva como Deus te chamou. Olá, eu sou a Solange Lima, este é o Estudo das Escrituras e hoje vamos estudar estes textos que estão na tela. Vamos começar pelo livro de Salmos. Iniciando os Salmos 104, e o salmista continua falando sobre bendizer a Deus, mas este salmo vai focar na criação de Deus, nas grandes maravilhas que o Senhor fez, e basicamente o salmista fala do sustento da terra, de como Deus mantém a terra, os seres viventes. Então, para você que quer conhecer minimamente, bem minimamente, o tamanho desse Deus, de onde vêm as coisas, né? Como que a terra é mantida, como que a terra se subsiste, de onde vem o alimento, o salmista responde essas questões. Obviamente, tudo vem de Deus. Como Deus mantém os animais, como Deus mantém os homens com os vegetais, dando alimento à terra para que o homem tenha de onde tirar o seu alimento, a sua provisão, ele traz o fruto da terra. Então, esta é a visão dos Salmos 104, que iniciamos hoje e vamos estudando ao longo da semana. Vamos agora ao livro poético de Jó. Jó está vivendo uma extrema solidão, cercado de amigos. De muito amigos. 3 amigos ele faz, Bildade e Zofar, que são sábios, tanto quanto Jó, estão agora, neste momento, no meio da angústia e da dor e da solidão de Jó, o acusando. Os 3 decidiram comparar Jó com o ímpio. Começou com Elifaz, o mais velho deles, que fez toda uma comparação de como é um ímpio, de como vive um ímpio, as consequências dos pecados do ímpio, comparando a Jó, insinuando que Jó estava se comportando como um ímpio. E depois, o próximo amigo foi Bildade. E Bildade pega pesado. Ele começa acusando Jó de presunção e impaciência, mas o interessante é que nessa acusação de presunção, Bildade faz exatamente isso, se coloca numa posição de exaltação, de sábio, e questiona Jó pela forma como ele está tratando os amigos. Parafraseando, Bildade está dizendo a Jó: nós somos sábios, você está nos tratando como gado, como nada. E diz que Jó está se destruindo com as suas próprias palavras. E eis aí o gancho que ele pega para fazer uma comparação com o ímpio. Ao dizer que Jó está se destruindo com as suas próprias palavras, ele humilha Jó, zomba de Jó, dizendo: quem tu pensas que é? Você acha que por causa de você a terra vai parar? A terra será abandonada por tua causa? E depois ele pega o gancho e fala sobre o ímpio. Ele continua na narrativa dizendo: na verdade, vírgula, a luz do ímpio se apagará. Ou seja, ele está claramente comparando Jó com o ímpio, dizendo: você está aí na sua arrogância, na sua presunção, você acha que a terra vai parar, vai ser abandonada por causa de você? Veja o ímpio, a luz do ímpio se apagará. E começa a fazer as comparações, a dizer como é a trajetória de um ímpio, para que Jó reflita sobre aquilo e veja que ele está exatamente da mesma forma, ou seja, Jó é um ímpio na visão de seus amigos. E então Jó se queixa. Ele volta a falar e fala da obstinação de seus amigos em lhe acusar, em lhe ferir. Ele pergunta até quando eles vão afligir a alma de Jó, até quando eles vão o atormentar com palavras, e pergunta se eles não se envergonham de fazer aquilo. Jó está tão exausto daquilo que ele enumerou quantas vezes foi humilhado por seus amigos, e ele diz: vocês me humilharam mais de 10 vezes. Em outras palavras, Jó acaba falando para os seus amigos: olha, não se preocupem em fazer isso, em me afligir mais do que eu já estou, porque Deus já está fazendo isso. Deus se virou contra mim como se fosse meu adversário, me arrancou como uma árvore pela raiz. Ou seja, eu não tenho solução, porque a raiz foi tirada. E o interessante é que ao falar daquilo que Deus o tirou, Jó não cita nada material, como gados, riquezas. Ele fala de pessoas. Ele diz que foi tirado dele seus servos, seus amigos, seus irmãos, os parentes. Ele diz que até o hálito dele ficou ruim para a esposa dele. Então, dá a entender que a esposa se distanciou dele. Ela já havia dito para Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer. Ele fala, inclusive, das crianças. E isso é muito interessante, porque as crianças
são ingênuas, são inocentes, têm um olhar afável, amável, mas Jó disse que até os pequeninos comentam sobre mim. Todos os amigos chegados, aqueles a quem eu amava, passaram a me ver de outra forma. E certamente Jó está falando também desses amigos que estão ali diante dele, o vendo como um inimigo, como alguém desprezível. Jó pede que os amigos tenham compaixão dele. Ele usa exatamente estas palavras: tendes compaixão de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me atingiu. E pergunta: por que me perseguis como o próprio Deus e não se fartam da minha carne? E Jó expressa um desejo do seu coração. Antes as minhas palavras fossem escritas, antes fossem gravadas num livro. Eis aqui o desejo de Jó atendido. E Jó aponta mais uma vez para Jesus, sem ter conhecimento disso. No meio de toda a sua aflição, depois de dizer que Deus está o tratando como seu adversário e fala todas as suas queixas, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo Jó tendo falado de toda a destruição que está ao seu corpo, ele relata que não sobrou carne, que ele está com os ossos praticamente expostos, que tem poucas carnes entre os seus dentes. Olha o estado deste homem. Ele mostra uma esperança de que depois de o seu corpo ter sido destruído e ele vir a morrer, os olhos dele verão a Deus. E é importante lembrar que Jó não tinha conhecimento da vida eterna. A lealdade, a fé de Jó, a fidelidade dele a Deus é impressionante. E assim como ele desejou que suas palavras fossem registradas em um livro, esse desejo foi atendido e está servindo para nos orientar e nos ensinar muito. Após toda esta declaração de Jó, todo esse quebrantamento, esse clamor pela misericórdia e compaixão dos seus amigos, Zofar, o terceiro amigo, resolve falar e também comparar Jó com um ímpio. É como se ele não tivesse ouvido absolutamente nada do que Jó disse. De fato, ele verdadeiramente expressou que não ouviu nada, porque ele começou dizendo: olha, parafraseando aqui, eu sou muito sábio, eu tenho pressa em falar. Já ouvi tudo que você tinha que falar aí, mas os meus pensamentos me fazem responder. Eu estou ouvindo a sua repreensão e elas me insultam. Meus pensamentos me compelem a responder, ou seja, eu detenho a sabedoria. Nada do que você falou me importa. E Zofar, assim como os outros amigos, começa a falar dos ímpios. E aí ele faz a comparação que desde os tempos antigos, desde Adão, o ímpio era feliz só por alguns momentos, mas tem todas as consequências. E amanhã a gente continua o estudo deste discurso de Zofar. O que será que Zofar tem ainda a acrescentar aos ouvidos e à alma de Jó? Uma solidão acompanhada de testemunhas de acusação. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo continua falando de relacionamentos. Ele está dando conselhos práticos. Na verdade, fizeram perguntas a ele e ele enviou essa carta respondendo essas perguntas. Parte delas era sobre o casamento. Lembrando que naquele contexto esse povo estava vivendo uma total imoralidade sexual. No estudo de hoje, Paulo fala sobre a questão do casamento e mais uma vez ele traz à tona a reflexão acerca de ficar solteiro, escolher não casar, mas deixando bem claro que isso é um olhar dele, não é um mandamento do Senhor, ninguém peca em casar, na verdade Deus instituiu a família, mas o que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja é que quem puder não casar, faz bem, porque ele pode dedicar a sua vida ao Senhor, tanto o homem quanto a mulher. Porém, se este homem ou essa mulher sabe que não vai conseguir ficar sem pecar, que os desejos da carne vão fazer com que eles pequem, e ele usa o termo, é melhor casar do que se abrasar. Se é esta a questão, case-se. Você não peca em casar. E em estando casado, deve permanecer casado. E então, ele cita o exemplo do homem ou da mulher que está casado com alguém que não serve ao Senhor. Se este parceiro ou parceira não se opor a isso e deixar que você sirva a Deus, fique casado.
E ele diz que desta forma o homem pode vir a se converter através de sua mulher e vice-versa, e assim os seus filhos não são contaminados. Porém, se este parceiro ou parceira decidir se apartar, então o servo ou a serva de Deus está livre deste compromisso sem que esteja em pecado. Não vai ser atribuído culpa alguma sobre ele. E algo importantíssimo que o apóstolo Paulo também traz no estudo de hoje é sobre a pessoa que é chamada por Deus. E o exemplo que Paulo usa aqui é a circuncisão. Ele fala também do escravo, que era o que eles viviam naquele contexto. A circuncisão deve ser circuncidado, não deve? Então Paulo explica também isso. Olha, se Deus te chamou sendo você circuncidado, permaneça circuncidado, não mude isso. Se Deus te chamou e você não era circuncidado, não precisa ser circuncidado. Fique do jeito que está. Porém, ele ressalta algo importantíssimo. A circuncisão ou a não circuncisão não fazem diferença, diz Paulo. O que importa é que se obedeça os mandamentos do Senhor. E aqui entra aquele parêntese bem grande. O evangelho que é proclamado hoje é o evangelho do venha como está, permaneça como está, Deus é amor. Mas o que o texto bíblico está dizendo é o contrário disso. Venha como está, mas obedeça a palavra de Deus. Isso é o que importa, diz Paulo. As suas obras, a sua circuncisão ou não, e aí ele fala do escravo, que naquele contexto era comum. Ele diz, se você foi chamado sendo escravo, não se preocupe em querer se libertar, permaneça escravo. Mas se você tiver a chance de ser livre, então seja livre. Pouco importa ser escravo ou ser livre, porque você já está livre em Jesus. E estando livre em Jesus, você é escravo de Cristo. O resumo disso tudo é, venha como Deus te chamou. Se Ele te chamou sendo circuncidado, venha. Se você não é circuncidado, venha. Se você é escravo, venha. Se não é, venha também. Porém, obedeça os mandamentos do Senhor. Isso significa que Jesus te chama. Mas quando Ele te chama, você é transformado pelo poder de Jesus. Uma vez que Cristo vive em você, como o próprio apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é impossível que Cristo, sendo santo, viva através de uma pessoa que pratica as obras da carne, que está morta. É impossível. Quem vem para Jesus não é a mesma pessoa. Definitivamente ela é transformada. Evangelho fácil? Não existe. É simples, mas não é fácil. Tem que mortificar a carne. Te vejo amanhã aqui? Então, até amanhã, se Deus disser que sim.